Fala, família promessista, como é que vocês estão? Eu sou o Jefferson Pedro e hoje estamos aqui para mais um encontro de podcast, onde nós temos hoje um casal. O MVP chamou minha atenção, reclamou que os pastores estão vindo aqui e as esposas não estão acompanhando. Hoje ela veio amarrada, mas está aqui, né? Obrigado aí, pastor Sandro, estamos aqui com o pastor Sandro. Dark, que ainda não é diaconisa por enquanto, ou já é diaconisa? Não é. Mas por enquanto só, né? Ela veio, ela tá amarrada ali na cadeira, tá? Mas para ela não sair correndo, mas estamos aqui e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse casal abençoado, pastor em Santíssimo, né? Eles pastoreiam ali a igreja em Santíssimo, a igreja a melhor igreja da região, porque essa igreja aí, né, mano, só tem santo, né, mano? É mais do que santo. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Dark? Tudo bem. Se eu falar Joana Dark, você me bate não, né? Não. Já superou essa fase? Já. Ou já tá me resistindo? É diferente? É bem assim, resistindo. E como é que estão as coisas? Lá em Santíssimo agora, né? Você já tá lá há quanto tempo? Paz, agora, nessa segunda vez, eu acho que eu estou lá há uns 4 anos, se eu não me engano. Você já pastoreia lá, né? Eu iniciei meu ministério lá em 2003, como missionário. Mas era Santíssimo, não, né? Era não, Vila Verde. Era em Santíssimo, mas se chamava Vila Verde. Vila Verde. Tá. Hoje é Santíssimo, mas num bairro chamado São Vitor. São Vitor. Aí uns chamam São Vitor e outros falam Santíssimo. Mas aí Santíssimo, né? Ficou, a igreja não tem jeito. Ficou Santíssimo. Vocês vêm da onde? Vocês são carioca? Vocês são do Rio? Somos do Rio. A Dark é carioca da gema. Eu já sou da Baixada mesmo. Né? Sou como chamam de fluminense, Você é da onde? Eu sou de São João, nasci em São João, entendeu? Nasci em São João. E como é que o encontro de vocês com Jesus? Mas o meu encontro com Jesus foi com 17 para 18 anos, no ano de 1988. Eita! Com Jesus mesmo, que eu aceito Jesus e nunca mais eu abandono. Mas quando criança, a minha avó era assembleana, mas os meus pais eram de uma outra religião afro, né? Que nós costumamos chamar de uma religião afro. Então, meus pais me levavam para lá e minha avó para cá. Meus pais para lá e minha avó para cá. Mas há uma coisa muito interessante que eu testemunho muito sobre isso. Eu me lembro que uma certa feita, a gente voltando de um culto, de uma igreja com a minha avó, eu era pequeno, né? Eu tinha meus 9, 8 anos, mas foi gravado, naquela época não tinha luz na rua, então a gente andava pela lamparina de uma bicicleta do peixeiro. Aí minha avó parou do meu lado assim, num dia que eu cantei na igreja, acho que com 8, 9 anos. Na verdade, eu cantei para Jesus, não, cantei para minha avó mesmo, né? Eu queria agradar a minha avó, aí minha avó teve uma visão. No caminho, ela falou algo muito... Eu parei, olhei para ela e fiquei rindo. Ela falou assim, Deus mostrou hoje que o meu neto vai ser pastor. Eita! Com 8, 9 anos. Eu parei, olhei para ela, fiquei rindo e continuei brincando. Quando eu fui pastor, eu vi que Deus cumpriu com a minha avó o ela que tinha mostrado a ele. Não, ela não né? chegou a ver. Ela morreu, eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos. E Deus prometeu que todos os filhos delas iriam para a igreja. Todos. Ela só viu um. O restante vieram tudo depois. Hoje, graças a Deus, todos estão na igreja. E só o senhor é pastor? E só eu sou pastor. Tem uma diaconisa, né? E só eu sou pastor. E pela graça de Deus, as minhas irmãs hoje também estão na igreja. Amém. Estamos aí batalhando para meu pai e para meu irmão. Qual a denominação delas? Elas são promessistas, não? São assembleanas. Promessista da minha família sou eu. De toda a minha família. E promessista. E Dark. Né? E a Dark, definitivamente. Que tem uma história também, né? Como é que é essa história aí, Dark? De Jesus. Eu era batista, né? Bem tradicional. Que alguém falasse um glória perto de mim, a perna estremecia. E eu comecei a caminhar com o Sandro estava em Austin, né? Caminhar não, visitar, né? Afrontar, para trazer ele para Batista. Mas você é batista desde quando? Desde criança. Desde criança? Sua família é cristã, batista, sempre foi batista? Tradicional. Hoje em dia estão renovados, mas PIB. tradicional. É PIB. Primeira. Primeira. Bem tradicional mesmo. Só que eu sou adventista tem 12 anos, né? 12 anos só. Esperei 11 anos, mais ou menos. 11, 12 anos. Eu não gostava da adventista. Achava que era coisa do outro mundo. O pessoal não pode fazer isso, pode fazer aquilo. E não pode usar brinco, não pode, porque não podia nada. Não podia usar calça. Várias coisas, né? Não podia... engraçado que o meu pai, quando eu conheci Sandro, meu pai sempre falou, você é da igreja do Sandro e não sabe. Quando eu conheci Sandro. Porque eu dei em cima do Sandro no noivado do meu irmão, né? Ex-noivado do meu irmão.
Meu pai falou assim, esse garoto aí é da igreja que você já é. Aí, o que é isso, pai? Tá maluco? Ele, você é adventista e não sabe. O que é isso, pai? Por quê? Você não come nada de porco, você não come frutos do mar, você não come nada. Você já é adventista, sabe? Pai, mas eles falam trelelê. Eu não quero ser da igreja do trelelê. A sua família é liderança da igreja, é pastor? Minha Como é que é? irmã é pastora. Cunhado. Só que meus irmãos se afastaram, Seu né? cunhado é Meu pastor. cunhado é pastor. Seu pai não, né? Eu Era pastor não tenho pai nem mãe O pai mais. faleceu. Mas tem ele não 20 era anos. pastor, nada? Não, Diácono? não, mas ele era bem Bíblia mesmo. Aham. Ele era bem Bíblia. Ele era compositor. Era? Gostava de compor hinos. Que legal, hein? E aí? Como é que vocês encontraram? Você falou que encontrou com ele na igreja já, né? Ele estava na Já era igreja. lá da igreja, Meio já. torto, mas estava na igreja. Tem uns 4 anos na igreja. Eu tinha 4 anos na Tinha igreja. já? Ele falou que ele era da igreja, né? 92, Eu era da igreja. Me rebelde, talvez. É né? rebelde, mas ele era da igreja. Qual igreja que o senhor era? Auschwitz. Nessa época eu era de Auschwitz. De Auschwitz. Era minha terceira igreja. O senhor morou, então o senhor morou em Auschwitz. Não, eu Não, morava Marcos ali dois. do lado da casa do hoje pastor Joel, né? Ah, Foi a sei. família do pastor Joel que me trouxe para a igreja. O Josué, Josué? o caçula, foi que me evangelizou com o curso Tesouro da Verdade. Entendeu? E lá tinha um culto chamado Culto do Pôr do Sol, toda sexta-feira. Então ele evangelizava muito o bairro com esse culto, né? Eu acabei aceitando Jesus ali, eu morava ali do lado da casa dele. Era ali na casa ali do pastor Joel mesmo? O culto era na casa do pastor Joel. E a minha casa é colado com a casa Colado. dele. Colado, né? E aí ele foi me evangelizando ali. Em 88 eu aceito a Jesus, entendeu? Minha primeira igreja que eu congreguei da promessa, né? Porque também, na verdade, eu nunca tive outra igreja. Aham. Né? Como evangélico, nunca tive outra igreja. Sempre fui promessista, 34. É porque tem a hora que a pessoa tem aquela convivência, né? O senhor cresceu ali diante de uma cultura até religiosa. Aham. Mesmo que tenham dois tipos de religião, mas o senhor cresceu ali Bem, envolvido de certa forma. 2, 10, Né? tudo quanto é religião, já passou. Realmente, já tive várias religiões. Mas aí chegar na hora mesmo que Jesus chama, que você É isso atende ao chamado mesmo, esse aí é que é o verdadeiro, né? A verdadeira conversão, vamos dizer assim, né? Eu já tive várias religiões, tá? Falar a verdade. Já rodei um bocado no mundo das religiões. Já fui budista por um bom tempo. mesmo? Fui budista por um bom tempo. Voltei à cultura afro por um pouco antes de aceitar Jesus, né? Em 86, mais ou menos. Rodei bastante. Olha aí. Né? Até que Jesus não é fácil falar que Jesus que me encontrou, né? Ele me resgatou ali em 88, né? Em 88 ali. E eu congreguei sim em Rosa dos Ventos, São João e Auschwitz. Quando eu estava em Auschwitz, em 92, Ah, então o senhor passou primeiro por Rosa dos Ventos. passei porque por Rosa dos Ventos. ali pela localização ali, a igreja mais perto Mais perto era Rosa dos Ventos. Rosa Nessa dos época, o pastor Joel, né, o Josué congregavam em Rosa dos Ventos. E aí eles na verdade, congregavam em São João, mas Rosa dos Ventos era filha de São João. Naquela época tinha muito negócio de filha, né? sim. Então Rosa dos Ventos era filha de São João e ele dava apoio à igreja de Rosa dos Ventos. Né? O diácono, na época, o diácono Wilson. E eles me levavam para Rosa dos Ventos, que era mais perto. Diácono Wilson é o filho do pastor Pastor Joel, isso aí. Me levavam para Rosa dos Ventos. E eu congreguei muito ali com Isabel, a Ruth, com a família toda ali, que me deram para meus primeiros doutrinários. E ali tinha um missionário, o missionário Walter Chiarello. Walter Chiarello foi meu primeiro missionário. E aí depois, por amizade, eu fui para São João. Sim. Fiquei em São João uns 3 anos. Acho que em 91. Em 91 O eu pastor ali saio. ainda era o Daniel. Era o Daniel Ferrari, meu pastor que me batizou, até tenho o maior prazer, né? Ele me batizou, me consagrou diaconato, me consagrou presbiterato, só não fez mesmo? o meu casamento. E se tivesse aí, ia fazer a nossa boda Isso é verdade. 3 anos. E eu tive, assim, um privilégio muito grande um dia antes de ele morrer, eu almoçar com ele. Eu almocei com ele, né? Fiz um serviço na casa dele, que ele pediu, almoçamos e, infelizmente, à noite ele veio falecer, né? E dali, por um tempo, também por amizade, eu fui congregar em Auschwitz. E acabei ficando em Auschwitz por um bom tempo. Que aí foi onde o senhor conheceu essa peça aí. Isso, aí numa festa aí, no noivado do irmão dela. Ex-noivado, né? Aí um dos Ele noivado do irmão conheceu dela, eu conheci ele. ela me conheceu. Fala a verdade. Em Você tá... 25 de dezembro de 1992. Menino bom de Vamos para memória. 30 anos já E juntos. começou essa batalha aí. É foi batalha mesmo, porque é guerreiro. Porque você não gostava da promessa, né? Você mas tinha foi problema batalha com a mesmo. promessa. Ele pegava todo mundo na promessa. Aí você congregava lá com ele, lá em Auschwitz? Não, você não acompanhava? Não. Eu só ia em época de festa. É? E olhe lá.
Quando eu ia, Verdade. só para dar uns perdidos nele. Por isso que é bom ter festa na igreja, tá vendo aí? Olha aí. Porque pelo menos de vez em quando alguém que não tá afim vai. É verdade. Ele ia com o Júnior para a igreja, mas eu não ia. É. Eu não ia. Eu comecei assim, visitei umas 2 vezes Rodas de Vento, né? Aí comecei a caminhar com ele, assim, entre aspas, mas não fiquei firme em Vila Verde. Mas você congregava lá na Batista normal. Na Normal. Batista. É que quando a gente se casa, eu estava em Auschwitz, né? E aí quando a gente se casou, eu fui morar na Palhada. Depois de 2 anos, já não. Fomos morar na Palhada, logo que a gente se casa, né? Aham. E nesse tempo aí eu fui congregar, eu voltei para Roda dos Ventos. E aí fiquei 5 anos congregando em Roda dos Ventos, até 2003, mais ou menos. Foi isso mesmo, né? 95 a 2003. Fiquei 8 anos congregando em Roda dos Ventos. E aí eu levava, o Júnior ia comigo sempre para a igreja. Ela não, mas o Júnior ia, entendeu? Comigo direto para a igreja. Lógico assim, logo que estava 2 anos depois, né, que ele começou aí. Quando já estava mais grandinho. Foi aí quando em 2003 eu saio para o ministério. Aí o senhor chega, esse é o momento que o senhor vai diaconato primeiro. Volto diaconato primeiro, em 2002 eu acho, em Rosa dos Ventos. Eu vou ao diaconato, Isso aí, eu fico lá, acho que em 2001 e 2002 eu fico como diácono. E aí em 2003 eu vou para Vila Verde. Porque aí, nesse meio tempo, a gente se muda para o 32, onde a gente mora hoje. E Rosa dos Ventos estava muito longe para mim, né? Muito longe. Eu pegava 2 conduções, era muita contramão. Então, mesmo assim eu ia. Não tinha carro ainda, você ia de ônibus? Não tinha carro ainda. Eita! Não tinha carro. Eu ia de ônibus. Então, continuei congregando lá. Mesmo. Aí um dia eu fui fazer uma visita lá em Vila Verde, gostei, e aí me chamaram lá, na época estava tendo umas situações lá, me pediram para assumir lá, em 2003 como missionário. Eu assumi como missionário em 2003. Aí mais próximo de casa, e assumi de ônibus mesmo, não tinha carro não. E assumi sozinho, ela não foi comigo não. Foi a primeira vez que foi muito interessante. Nem na posse. É mesmo? Para não dar confiança de me chamar para ficar. Quando tu recebeu essa notícia que ele ia ser pastor, como é que é o negócio? O barraco caiu. Para falar a verdade, né? O barraco caiu. Eu queria que ele fosse embora de casa. É mesmo? Vai morar com as irmãzinhas da igreja. O pastor da igreja mandar na tua vida. Sério, eu não aceitava não. Meu pai, minha mãe chamavam atenção, né? Só que... Seus pais apoiavam ele, né? Todo mundo apoia, né? Menos eu apoia. Ninguém... E eu só decidi ir para a promessa mesmo depois de 1 ano ele em Uaíba. Depois de 1 Não, ano. mas você chegou a frequentar... Não, frequentava, mas não aceitava ser membro. Vila Verde, né? Mas Tia eu não aceitava Rosa. ser membro. Então, eu queria ficar na promessa por causa da Tia Rosa. A diaconisa Tia Rosa, né? Diaconisa Rosa. Era por causa delas que eu queria ficar na promessa. Mas quando o Santos sai Mas de por Vila quê? Verde... O que a porque tia eu me Rosa tem de apaixonei, especial? eu me Ela apaixonei. tinha, ela era Ela orava por mim. Ela era maravilhosa. Quem conheceu a tia Rosa, Oh. sabe? Ela era uma diaconisa maravilhosa. Não existe. Felizmente dormiu no Senhor, né? Mas sempre foi bênção lá. Me ajudou muito no evangelismo, me ajudou muito com a Dark mesmo. Ela frequentava então o Vila Verde com a gente, mas não se tornou membro. Né? Aí eu 4 anos depois sou transferido para Ele me Uaíba. enganava. Ele falava que... Porque você sabe que ela... Como é que fala? Bifurcação. Que vai para Santíssimo, para Uaíba, e ele falava assim, vou te deixar em Vila Verde. Umas 2 vezes só ele fez isso. Depois, passei direto, não tem como voltar, senão vou voltar ao Brasil todo. Me levava para Porque quando eu assumo em Uaíba, o pastor Ismael era superintendente, aí ele falou, não, eu falei, cara, a Dark não vai querer ir, não. Ela tá agarrada lá com Vila Verde, com a tia Rosa, com a diaconisa Deusa, não vai querer ir, não. Aí ele, não, vai sem ela mesmo, vai, tenha paciência, faz sem ela. Eu falei, tá bom. Aí eu tinha de esquerda, eu ia para Santíssimo, direita eu ia para Uaíba, né? Ela falou, vou te deixar em Santíssimo. A primeira vez eu deixei. 2 vezes. Eu deixei e fui para Uaíba. Aí às vezes eu falei, não, agora perdi o caminho aqui. Comecei a levar Os mesmo... irmãos que sofriam, porque eu não cumprimentava ninguém, eu ficava de bico. Ficava mal-humorada lá. O tempo todo. Olha só Mas como depois é a que é. igreja de Uaíba conquistou ela. Provando a fé dos irmãos, Eu a resistência. provei, Porque a né? esposa do pastor fala a verdade, não é? Complicado? Então, eu sou bocuda, né? Tu sabe disso? Eu falo. E o pessoal falava assim, vem pra cá, fica com a gente sabe que você era do grupo de coreografia na Batista, ensina as meninas. Eu falei, não, depois de 1 ano que eu fui ensinar as meninas a coreografia. Depois de 1 ano ela se firmou com a gente lá em Uaíba, ela Aí se eu, tornou Sandro, membro. eu pra ele engolindo mosca, Sandro, eu quero ser membro da tua igreja. Aí ele, Ele não entendia. Aí eu falei com a diaconisa, eu quero ser membro da igreja, o Sandro não entendeu. Aí ela, pastora, quer ser membro? Fez aquela festa. Ô, Jesus. Aí ficamos 7 anos em Uaíba.
Os irmãos faziam vigília, faziam oração de Muita madrugada, oração. campanha por Porque você. a diaconisa Rosa, a diaconisa que também dorme no Senhor, a diaconisa Márcia, né? A mãe da Marcinha. Você tinha que ir lá toda ceia para lavar o pé das irmãs, dos irmãos. E era uma disputa, né? Quem ia lavar? É verdade. Todo mundo, e o santo tem negócio de sorteio, todo mundo, eu vou pegar para lavar o pé dela, vou pegar. E Deus revelava. Não, né? tem que fazer uma ceia só com você e os irmãos. Os Você irmãos. lava o pé de Todo mundo. Todo mundo lava teu pé. É. Nossa, vai ficar. Vai ser uns 3 dias de ceia. Porque é muito amada. Mas é isso aí. Às vezes tem essa dificuldade, né? Mas a igreja, ela tem também, de certa forma, meio que, não é aceitar, mas entender, compreender, né? Você vem de uma igreja bem, não vou dizer bem diferente, até que a gente não é tão diferente assim, eu acho, né? Pelo menos no meu tempo Era não é. assim. Talvez nesse tempo Então, aí. porque Mas pra a mim gente não é não tão... ouviu um amém, gente. Na nossa igreja, quando naquela época era um terminava a pouco oração, mais Batista diferente. aí todo tradicional. mundo, amém. Hoje não está tão Quando tradicional o Sandro assim, mas ia antigamente visitar era a muito igreja, lá o Sandro tradicional. falava em mistério, botava a mão na boca. Aí o pessoal tudo ficava olhando, e eu ficava apavorada, né? Cheio de vergonha. Quando o... Vergonha não, apavorada mesmo. Quando o Sandro, qualquer pessoa falava mistério, me dava um pavor, eu tremia. Eu falei, gente, o que o pessoal está falando? Meu Deus, eu comecei a Hoje ela perder... não treme mais, mas ainda dá pavor. Ainda corre um pouco. Acha bonito, Acho lindo. mas não quer. Aí, ó. Mas vai ter o batismo no ônibus, em nome de Jesus. Misericórdia, por isso que eu fico de olho aberto. Com certeza agora o pastor Éder está escrevendo aí, ó. Com certeza, ele está deixando o recado dele aí para você. Quem? Pastor Éder. Pastor Éder é homem de fogo. O negócio dele é pentecostal. Tem que ser. E, bom, mas pelo menos você já está mais familiarizado. Então, né? eu perdi tá o mais... medo mesmo, foi Mesquita. Mesquita que eu perdi o medo. Porque eu já fui para Mesquita com a depressão, né? Porque eu não aceitava sair de Uaíba e eu me fechei. Quantos anos em Uaíba? 7. 7 anos é bastante tempo. A igreja que eu fiquei mais tempo foi lá. 7 anos. E só saímos mesmo com uma necessidade regional. O pastor Tiago estava retornando para São Paulo, né? Na verdade, já estava determinado eu sair, porque acho que 7 anos era um tempo razoável para ficar numa igreja. Uma concepção pessoal minha, né? Mas a Batista E aí a igreja não queria que eu saísse, né, de Uaíba, mas a liderança entendeu. E nós tínhamos acordado na diretoria regional, nessa época eu já era secretário, diretor financeiro, era a época do pastor Saulo, era o diretor financeiro. Nós já tínhamos acordado que o Francisco ia deixar Piedade para em Uaíba, já tinha feito a reunião com Piedade, a Piedade estava me esperando ir para lá, eu já tinha feito uma reunião com o Uaíba, que o Francisco ia vir para Uaíba, estava tudo certo, só que o Francisco saiu de férias, foi para Piauí, e naquela época não tinha tão sinais assim, tão fácil de telefone, né? O Saulo não conseguiu falar com ele, que nesse meio tempo o pastor Tiago teve aquela situação difícil pela segunda vez na vida dele, em Austin, né, da casa, e decidiu retornar para São Paulo. E aí o pastor Tiago tinha 2 igrejas, que era a igreja de Austin e a igreja de Mesquita. E aí o Saulo falou, vai fazer o quê, Sandro? Eu falei, vamos ter que assumir, pastor, não tem jeito. E aí o Saulo assume Austin, eu assumo Mesquita. E o Rony acaba assumindo o meu lugar, ele era meu presbítero lá em Uaíba. E o Francisco, quando volta, ele continua em Piedade. Mas antes disso tudo, eu falo que eu sou meio abusadinha. Mas ela não queria sair de Eu não Uaíba. queria sair. E eu brigando, né, pedindo às irmãs para orar. Gente, olha que eu tive um sonho horrível. As irmãs, o que foi? Na reunião da SOFAP. Aí ela, o que foi, Dark? Eu falei, Deus falou que a gente vai sair daqui, eu não quero ir chorando. Isso mais ou menos em junho, no aniversário dele. Que era aniversário dele, dia 20, dia 22 do pastor. Aí fizemos a reunião para acordar o que ia fazer no aniversário dele. Eu comecei a chorar e falei, Deus falou que a gente vai sair daqui. As irmãs, que isso? Não está no plano de Deus ele sair daqui agora, não. E aí, quando veio a notícia, todo mundo ficou assim me olhando. Eu falei, eu não quero sair. Eu entrei em pânico. E eu só melhorei mesmo em Mesquita, que eu comecei a ter, assim, menos medo do Espírito Santo, foi quando vocês cantaram Maravilhosa Graça. Eu falo que é um hino que marcou minha vida, né? Mesmo? Ela gosta É um demais, hino muito assim. bonito mesmo. Ela ama, assim. Realmente eu muito sou bom. apaixonada. Até quando eu morrer, tem que cantar esse hino. Tem que cantar. Eu sou apaixonada por esse hino. E esse hino, ele fala muito, né? Muito, É profundo, Ele é profundo. E foi a primeira vez que eu senti mesmo a presença do Espírito Santo, porque eu tinha pavor, então eu não me ligava. Se eu começasse a me arrepiar, eu abri o olho, olhava para lá e para cá. Nesse dia, eu não aguentei. Vocês estavam... Eu não lembra que eu falei? Eu ajoelhei, porque senão eu ia fazer vergonha. Eu ajoelhei, sentei em cima dos meus pés, porque eu não conseguia ficar em pé.
Eu não consegui. E assim não marcou. Daí eu perdi o medo. Perdi Você o já dá medo. glória a Deus, então. Baixinho, mas dou. Dou baixinho. É o Cláudio. É um Cláudio. Tipo assim. É isso aí. Olha aí, ó. Depois de já quantos anos no pastorado? Já contou isso aí? Eu acho que eu tenho 19. 19? 19. Aí. Acho não, tenho 19 anos no pastorado. Em abril, acho que em abril que eu assumi Vila Verde em 2003, no início do ano, né? Então fez 19 anos no pastorado. Mas pra andar com ele, 13. Nesses 19 anos eu Você andando com ele, né? Não, pra mim andar com ele depois de 13 anos de casado. Nesses 19 anos tem um intervalo aí de 2. Uhum. Tem um intervalo de 2. O senhor fez um ano sabático. 2 anos sabático. Se pudesse, eu ficaria quase toda a vida sabática. Mas papai do céu não deixou, né? Aí fomos para Mesquita, ficamos ali 4 anos em Mesquita. Mesquita foi batalha mesmo. Porque foi a única época que eu fiquei com 3 igrejas. 4 igrejas. O senhor ainda foi pastor de Resende ainda nesse Em tempo Mesquita eu fui Porto pastor Real. de Resende, Porto Real, e no último ano assumimos um bom pastor. Bom pastor, é verdade. Fiquei com Passou 4 por bom igrejas. pastor. Foram 6 meses, 4 igrejas. E aí no fim desse ano, a gente deixa Resende e Bom Pastor, a Resende e Porto Real, e acabamos ficando com Mesquita e Bom Pastor. Bom pastor, Mesquita e Bom Pastor. Entendi. E aí eu entrei depois no ano sabático. E as dificuldades do pastorado? Eu falei, não só essa questão de muitas igrejas, né? Pegar 4 igrejas, apesar de que não foi um período muito longo, mas 6 meses é bastante 6 meses tempo é até. bastante tempo, A verdade. gente não está falando de igrejas que são próximas, né? São igrejas bem distantes. São Na quantos verdade, quilômetros daqui para o Resende? período de 6 meses foi quando entrou Bom Pastor. Mas eu fiquei 1 ano com 3. Um ano e pouco com Resende 3. são quantos quilômetros? Da minha casa para Resende são 135. Aí. 135. Foi um ano muito Deus botando na difícil. prova, né? Vamos ver se vou sobreviver mais um dia. Porque eu dormia E andando numa palha. no atalho. Na época era só Na palha. palha. Era palha. Era palha. Não tinha esse conforto todo que o senhor Foi tem hoje, muito não? difícil. Não tem, não. Foi muito difícil, porque a gente, para atender melhor o campo, né, tinha que ir para lá e dormíamos lá de sábado a domingo. E vimos domingo embora depois do culto. E eu tenho um problema para dirigir à noite que eu acabo cochilando. Então, Às vezes até de dia. por dezenas de vezes o anjo dirigiu literalmente o carro. Eu sei como é que funciona Entendeu? isso. Eu chegava e acordava assim assustado. Caramba, como é que eu cheguei aqui? Sem ter a menor ideia, entendeu? Como é que eu tinha chegado ali? E ela do lado já dormindo, sem saber o que aconteceu. Só quem dirige longa distância que sabe. É como verdade, foi terrível, foi terrível. O anjo na direção, tem um anjo do mecânico que também. Tem. Tem um problema lá no meu carro que deu, que até hoje eu não sei como é que resolveu. Foi o anjo. Foi porque o anjo. Parou de dar problema. Ainda bem que Deus dá ordem ao anjo, né? Ao nosso respeito, porque senão a gente tava mal. A gente tava mal. E as dificuldades, além desses perrengues, né? Quais as dificuldades do pastorado? Mas acho que, fora essa situação que nós comentamos hoje aí, a dificuldade do pastoreado hoje é, na minha opinião, lógico, né? Opinião pessoal minha, a dificuldade hoje é você ser reconhecido mesmo pelas ovelhas como pastor hoje, né? Lógico que eu não posso comparar elas, as ovelhas de hoje, com as ovelhas do passado, mas antigamente as pessoas consideravam mais, assim, respeitavam mais os pastores, de um modo geral, né? Hoje as pessoas, talvez ela não tivesse tanta facilidade pela mídia de ouvir outros pastores falarem. Então hoje elas não procuram mais o seu pastor, não consideram mais o seu pastor para, por exemplo, ajudar elas para resolver os seus problemas, seja de qual for. Hoje em dia vão a outras fontes, podemos dizer assim, né? A outros pastores. Quando eu falo isso, eu estou falando pastor da nossa igreja, mas pastor da mídia, da televisão e tal. Achar uma autoajuda em algum lugar do que procurar o seu próprio pastor. Então, essa relação entre pastores e ovelhas é muito difícil. É muito difícil hoje, né? Para alguns. Para mim, graças a Deus, em Santíssimo, eu não tenho esse problema. Eu tenho um relacionamento muito bom com as ovelhas lá, talvez porque a maioria delas eu vi criança. Vi pequenininha, né? Adolescentezinho. Casou a igreja toda? Casei a maioria delas lá hoje. E hoje são jovens lá que já me conhecem desde daquela época. Então, acho que o relacionamento é muito bom por causa disso, né? Mas, de um modo geral, vejo hoje o relacionamento pastor-ovelha muito conflitante. A gente brinca muito isso, né? Hoje temos poucas ovelhas na igreja, né? É engraçado que existem pastores que são meio controladores, né? Então o cara não faz nada se não for com a autorização do pastor. E às vezes o pastor não quer fazer isso, né? Ser um controlador da vida
da ovelha. Mas aí talvez falta a compreensão da submissão, né? Talvez. Quando fala submissão hoje é tão Porque é pejorativo, uma palavra forte. né? Antigamente era fácil de entender, mas hoje em dia submissão dá quase uma ideia de escravidão. E não é isso a verdade, né? Eu já fui um pastor muito controlador, né? No início do meu ministério, talvez. E hoje em dia eu chamo ele de frouxo. Filho tá frouxo, hein? Hoje eu sou pelo um zelo maior, né? Aham. Hoje já não sou tão controlador como antes, mas existem algumas coisas que eu ainda bato o pé um pouquinho, né? E as ovelhas entendem, talvez não aceitem muito, né? Falo, não concordo com o senhor, falei, mas biblicamente para mim ainda é assim. Se me mostrar na Bíblia que eu estou errado, a gente até aceita, né? Mas se não for biblicamente, for por cultura, a gente vai ter uma certa dificuldade, né? Então eu ainda tenho umas até que a gente costuma dizer, né? Antigamente eu era considerado um pastor muito liberal, um tempo atrás. Hoje acho que eu sou considerado o inverso, né? Eu sou considerado um pastor conservador. Em alguns assuntos, sim. Eu sou meio conservador, né? Até de últimas decisões teológicas e tudo mais. Eu ainda sou meio zeloso. Faço igual o Davi, né? Peco por ser zeloso demais, né? Talvez seja esse meu lado. Então, acho que essa dificuldade hoje, né? E que a gente está caminhando hoje aí para essa visão de manter o pastoreado no equilíbrio, né? Sim. Com cursos, né? Treinamentos para os pastores e tal, para tentar trazer esse equilíbrio. Porque realmente não está fácil pastorear hoje em dia. Né? E eu só retornei mesmo, quem sabe minha história um pouco, eu retornei mesmo porque Deus falou que eu tinha que retornar de um jeito ou de outro. Hoje o senhor é pastor voluntário, o senhor era assalariado, Sim, né? eu comecei tempo integral, que chama, né? Isso, em 2008, comecei em 2008 como tempo integral. Até 2013, se eu não me engano, Aí o senhor 2014. fez aquela pausa, naquela pausa o senhor volta como pastor voluntário. Voluntário, volto como voluntário. E Santíssimo ali está bem pertinho do senhor. Sim, da minha casa são 12 quilômetros, 11, 12 quilômetros, é bem rápido. Ficou Só muito quem te bom. dá mais trabalho lá é o presbítero que você tem lá. Não, o presbítero é bênção, cara. Ele é bonzinho, ele é bonzinho. O presbítero é bênção, sempre bênção. Não é à toa que a gente levou ele a presbítero, porque ele é bênção, velho. Senão não ia presbítero, deixar ele como Passa diácono, cada perrengue entendeu? com esse presbítero que você me arrumou aí. O presbítero tá abençoado, entendeu? Ele é zeloso demais. Ele e a esposa são bênçãos. São. A esposa eu tenho medo da Dayana, eu tenho medo. Tem medo da Dayana? Sério? Ela é filha da Valéria, eu também tenho medo da Valéria. Ah, sim. São pessoas boas, graças a Deus, né? São. E a Igreja de Santíssimo é uma igreja muito boa, né? Muito, É muito. uma igreja Muito amado, agradável, uma amigos, igreja né? pessoal pentecostal. Verdade. Uma Muito. comunhão maravilhosa a igreja lá tem, graças a Deus. Família unida, né? É muito boa. unida. Uma igreja pequena, né? 50 cadastrados, 50 e poucos. Uma frequência de 30 e pouco, mas muito boa. É uma igreja muito bem localizada. Sim. Né? Uma principal ali. Isso, uma das poucas igrejas que está na rua principal. E ela é uma igreja que está na Estrada da Posse. Isso. Entendeu? Talvez não tenha lá uma segurança muito boa, né? Mas ela é bem localizada, uma das poucas ainda, no Rio de Janeiro. E a senhorita? A senhorita fez uma bariátrica, não foi? Tava aí ostentando esses dias aí uma fotinha magrinha. Claro, hoje eu posso, né? Deus me livre. Só não botou uma fotinha de biquíni porque não Meu convinha, Deus, né? antigamente não dava. Não, tem que fazer reparadora para fazer isso. Mas como é que foi esse processo com você? Sofrido, né? Eu pesava quase 130 quilos. Quem olhava assim não achava que era isso não, mas era 128,600. Eu ainda, quando tiro a foto, ainda roubei 2 quilos ainda na hora de eu botar lá, mas 128,600. E o médico falou, você opera ou você morre. Porque minha pressão ela chegava a 28, 27. E eu assim, normal, sem sentir nada. Quem me conhecia sabia que estava com a pressão alta, porque a maçã do meu rosto ela ficava inchada. Vermelha. E vermelha. Ficava quente. Você bem branquinha, né? Aí o pessoal achava que estava de blanche, mas não era não. Era a pressão alta mesmo. Alta mesmo. E o médico falou, você opera, só que aí o santo sai da light, eu não tinha mais plano. Aí o processo, aí a menina, uma colega minha falou assim, Dark, você quer fazer bariátrica? Eu falei, é o meu sonho, né? Mas ela falou assim, lá no Hospital Adventista Silvestre vai abrir 30 vagas. Pelo SUS, mas é um hospital particular. Você tem que ligar amanhã a partir de 7 horas. Eu comecei a ligar, mas não consegui. E quando deu 8 horas, a menina me atendeu. Aí ela falou assim, é a 30ª. A última vaga. Não, mas eu não entendi, que eu sou lerda, né?
Aí eu, muito obrigada, desculpa. Ela, não, a senhora é a 30ª. Abri a boca a chorar. Aí foi no processo. Demorei 2 anos para operar, porque eu não tinha disciplina de comer. Eu comia, assim, desse fome eu comia, mas não pode, tem que comer 3 em 3 horas. Você não era comedora compulsiva, mas você comia de regulado. Não sabia comer. Nunca fui de gula, só não sabia comer. Aí eles falaram, se você não souber comer, você não vai operar. Todo mundo operava, menos eu. Todo mundo não, é que muitas já foram até descartadas lá. Muitas pessoas, porque nunca chegaram na meta. E quando eu cheguei na meta, ela falou, agora você vai operar. Aí foi bênção, né? Aí você demorou 2 anos para fazer a operação. Fez 2 anos, na verdade, foram 2 anos de tratamento. Tratamento, porque até hoje tem o tratamento, o tratamento psicológico. Por isso que eu não concordo de você pegar o teu plano de saúde ou conhecimento e ir lá fazer a bariátrica. Não, você tem que trabalhar aqui, porque se você não trabalhar aqui, o corpo vai sofrer. Aí você já tem quanto tempo de bariátrica? 4 anos. 4 anos. Olha aí, ó. 4 anos de nova vida. E aí agora hoje você... E eu não tenho dump, não tenho nada. Não tenho dump, eu não tenho não passo mal com nada. Aí tem que se policiar, né? Porque se você não se policiar, você vai comer o que você não deve, em quantidades, né? E eu consigo comer de tudo normal. E a autoestima também melhora? Ai, muito, muito, muito. Eu só não consigo ficar de camiseta. Você faz exercício? Não fui liberada ainda por causa da fisioterapia. Da mordida do cachorro. Do pé, né? Mas tô quase voltando. Tu também? Aí é o cachorro, Meu filho, se eu te contar a história, é muita coisa. É 3 dias que esterectomia, é muita coisa. Muita coisa. Mas tem alguém aí também que precisa fazer um tratamento aí alimentar. Precisa. Ele é muito relaxado. Não, agora eu tô ele tá com medo de morrer, mas, né, amor? Terça-feira foi uma situação complicada para mim. Terça-feira Na verdade, eu relaxei antes dessa terça-feira, antes da semana passada, né? Ele relaxa mais dia de sábado na igreja. Eu passei café 2 vezes na igreja. 2 semanas meio relaxada. Aí na terça-feira chegou num momento muito complicado. Eu nunca tomei insulina na vida. É mesmo? Aí na terça-feira eu tive que tomar insulina. Eita! Para baixar a glicose. Tomei 8 unidades. Aí a médica falou assim, vamos ver se abaixa. Aí baixou para 305. Estava com 367. Isso no UPA, lá em Copacabana, eu trabalhando. Eita. Quando eu vi que não dava mais para trabalhar, que eu não estava nem a andar, eu sozinho fui devagarinho até o UPA. Né? Falou nada para ninguém? Não, só deixei o Eric, o meu ajudante, que é o diácono Eric de Uaíba, deixou a chave do carro tá aí. Ele falou? Eu que mandei ele ir para a UPA. Ele falou, tô passando, vai lá para a UPA. Pensei que ele tinha ido caladinho para não. Só deixei a chave com o Eric, falei, tô lá no UPA, vou pro UPA, depois você me busca lá. E fui para lá, 367, tomei 8 unidades de insulina, aí baixou para 305, aí a doutora falou, não vou te liberar, vou te dar mais 6, aí me deu mais 6 unidades, aí baixou para 267. 267, aí ela falou assim, tá cheio o UPA, não posso te segurar mais aqui, vou te liberar, mas cuida em casa, procura um endócrino e cuida em casa. Mas aí eu mudei minha alimentação um pouquinho, isso foi numa terça, quarta, quinta e sexta, mudei a alimentação. Teve a diferença, né? Parei de comer algumas coisas que eu gosto, né, na vida, né? Nem tão doce, mas são coisas que viram açúcar no organismo, né? Sou apaixonado por pão francês, né? Eu fiz o teste, eu comprei, sexta-feira de manhã pedi o menininho para comprar. Compra pão pro Sandro. Ele não comeu. Não comi. Ele não comeu. E hoje, por exemplo, de manhã, ontem à noite, quando eu fui dormir, né? A coisa boa é que eu posso comer churrasco, entendeu? Agora então, porque ela tem desconto para poder ir na churrascaria com você, né? 50%. Eu ainda posso comer churrasco. Mas eu dou prejuízo, que eu só vou pro churrascaria comer salada. Porque ela não pode comer muito, né? Não tem estômago para isso. Aí eu aproveito a salada. Aí ontem em Uaíba lá, o pessoal, quando eu vou lá pregar, o pessoal já me conhece, né? Já fala logo um almoço com churrasco para mim, né? Aí cheguei lá, aquele churrascão lá na casa da diácono Isaílda, do Nel lá, que é um amigão. E eu falei, agora eu vou cair dentro do churrasco. Cheguei à noite em casa, né? Tava com 122. Não tava alta, não. Tava com 122. E para mim é uma benção chegar a 122. Para mim é uma benção chegar a 122, entendeu? Mas hoje, acho que agora você já entendeu, então, que você tem que controlar mais. Agora tem que controlar mais. Ele tem que aceitar que é diabético. O problema é que ele não aceita que ele é diabético. Mas é um problema que todo diabético tem. Ele tem dificuldade de fazer o seu controle ali. Por mais que ele seja cuidadoso, às vezes desembola o negócio ali. Porque o mundo hoje é doce, né? Como dizem, o mundo hoje é doce. Tudo que fala no mundo que é bom é doce, tem açúcar.
Até aquilo que parece sal é doce. Pizza, eu amo pizza. Agora não posso comer pizza nem tão cedo. Por causa da massa, né? Por causa da massa, ela vira açúcar no organismo. Olha aí. Entendeu? Aí não tem jeito. Hoje o senhor trabalha de quê? Hoje eu estou como autônomo, né? Eu trabalho na área da elétrica e da refrigeração. Porque o senhor tem um monte de formação, né? Acho que o senhor está perdendo pro seu Madruga, né? Como é que é a sua formação aí? Não, um monte não. Eu sou formado, minha primeira formação foi técnico em eletrotécnica. Eletrotécnica? Aí eu fiz depois Direito. Né? Na época eu estava na Light, eu fiz Direito. O senhor chegou a se formar em Direito, não? Me formei, só não fiz OAB. Então o senhor não é um advogado... Eu não sou advogado, sou só bacharel em Direito, só. Né? E aí pela igreja eu fiz a teologia. Então hoje, por exemplo, eu tenho um diploma, não do Direito, porque eu não fiz a coisa, né? Mas eu tenho um diploma mesmo do MEC pela teologia, que eu fiz a convalidação da teologia... Fiz a convalidação da teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Então, o senhor é eletrotécnica, vamos contar aqui. Bacharel em teologia. Advogado, em não é advogado, em direito, é direito, né? E aí sim, bacharel em teologia. Mas e o contador? O senhor também não tinha negócio de contabilidade, não? Não. Contabilidade não. Eu pensei que o senhor também era Só na curiosidade. contador. E aí eu também entrei no mundo da refrigeração. Que na verdade é o direito refrigeração. também tem administração, né? Tem um pouco de administração. Tem, você tem uma noção lá, né? Na verdade, não é nem tanto administração, é chamado direito administrativo. Né? A gente tem uma noção da administração, mas mais na parte do direito administrativo, que é a parte do direito público. Você aprende tudo sobre a administração pública. Né? E aí você tem aí no direito, entendeu? Mas não, só fui até aí só. Aí hoje o senhor trabalha de quê? Hoje eu trabalho mais na área mesmo de eletricista. Porque eu também tenho, antes de eletrotécnico, eu era eletricista. O senhor, Pelo Senai. O senhor trabalha na Light, né? Isso, aí eu trabalhei 11 anos na Light, onde eu fui eletricista e depois passei a técnico. Eu trabalhei de 97 a 2008 na Light, entendeu? Fiquei 11 anos e pouco lá. E hoje eu trabalho de eletricista, de técnico e na parte de refrigeração. Tenho uma pequena empresa. O senhor é concorrente, então, do Sérgio? Não chego a ser concorrente do Sérgio, não, porque o Sérgio ele tem a área dele, que a área do Sérgio é a área de autorizada, né? Então já tem a área dele ali que não dá para concorrer com ele não, entendeu? Ao contrário, ele ainda dá serviço para você, né? Ele ainda consegue serviço para mim, é diferente. Mas na área da refrigeração, ele me ajuda muito. Ele entende bastante, né? Ele é o mestre nisso aí. Na área de refrigeração ele também é mestre. Ele nasceu mexendo no ar-condicionado. Nasceu mexendo em ar-condicionado, desde pequenininho, entendeu? Ele é fera nisso aí. E hoje eu tenho uma pequena empresa aí e, graças a Deus, estou bem abençoado. Aí Deus tem me abençoado bastante esse ano. Amém. Com muitos e muitos serviços. Hoje, por exemplo, se alguém falar assim, eu preciso que você faça uma elétrica na minha casa hoje, eu vou dizer que não posso. Tem bastante serviço na frente. Inclusive nossa igreja. Né? Tem nossas igrejas aí que estão até esperando para poder lá fazer. Piedade, Engenheiro Pedreira. Entendeu? Estão me aguardando aí, graças a Deus. Porque a boa parte da igreja também, ela ficou muito defasada nessa parte da elétrica, né? Sim, Dos templos, né? Da estrutura, né? Sim. Somente aumento de carga, antigas, né? E a igreja vai acrescentando equipamentos novos, ar-condicionado, e não tem estrutura elétrica para isso, né? Piedade é uma que a gente vai fazer aumento de carga, São João já está em processo, né? Vai fazer isso. Em Oaíba vai ter que fazer agora, também já acertamos ontem, conversamos, deve fazer aumento de carga lá para aguentar os 2 ar-condicionados que eles têm de 60, entendeu? Então a igreja tem que se adequar a isso. Algumas a gente faz até nós chamamos de revelia, né? A gente aumenta a fiação, como foi em Mesquita, trocamos toda a fiação, mas não fizemos aumento de carga lá fora, né? Mas para aguentar tudo lá, então a igreja não teve essa mudança. Então ela está fazendo aos pouquinhos, entendeu? Aos pouquinhos. E fazemos a instalação do ar, né? De algumas igrejas nossas. Há 10 anos atrás, eu acho, menos talvez, a igreja não tinha ar-condicionado. Não tinha, era tudo ventilador. A gente falando de Rio de Janeiro, igreja sem ar-condicionado, como é que pode? É verdade. E há pouco tempo eu fui em Maricá, troquei toda a instalação da igreja de Maricá. Tem umas 2 semanas, né? Eu passei lá de terça a sexta-feira trocando a instalação e consertando o ar-condicionado de lá. Então, faço esses atendimentos aí e, graças a Deus, está bom. Aí, ó. Qual a importância da promessa para você? Rapaz, promessa para mim, como eu falei no início, ela é tudo, né? Porque toda a minha história evangélica, cristã, é dentro da promessa. Entendeu? Desde que eu entrei na promessa, ela cuidou de mim. Antigamente havia uma coisa muito interessante, né? Quando não tem hoje, eu ia para a igreja de manhã, no sábado, e só voltava para casa no domingo à noite. Dormia na casa do irmão aqui, a igreja tinha esse carinho de pegar os novos, né, e cuidar,
lava almoço, sabe? Tomava banho. Então, a minha vida toda é a promessa. Sempre foi. Mesmo como pastor, depois de pastor. Então, a promessa, ela é tudo para mim e para minha família. Né? Infelizmente, meu filho hoje está afastado do evangelho, né? Já há alguns anos, mas ele nunca foi para outra igreja. Eu nem sei se ele vai, porque a vida dele todinha foi na promessa. Entendeu? Apesar de ter sido apresentado na Batista e na promessa, né? E ter para a Batista com ela algumas vezes, mas a vida toda nossa foi sempre na promessa. Então, a promessa é tudo para mim. Entendeu? Não pensa em outra igreja a não ser a promessa. E a senhora agora como promessista depois de 12 anos, né? 13 anos. Mudança, né? Mudança de vida, mudança de tudo. Só não quero ser batizada, né? Mas tudo bem. Eu não quero. Não quero não, tenho medo. É tudo, como diz o Sandro, é tudo. Você vê a diferença, amor é família, né? Promessa para mim é família. É verdade. É amor, Isso aí. E os desafios da promessa para o futuro? Eu acho que ela já está caminhando, né? Na verdade, já vem caminhando há alguns anos, né? Por equilíbrio para base bíblica, né? Por equilíbrio é base bíblica. Que eu acho que hoje ela já está vivendo isso, né? Vivendo isso. E o futuro que eu vejo para a promessa vai ser a perseguição mesmo, é o que é o cumprimento da Bíblia. Vai ser a igreja que vai continuar sendo bíblica, né? Baseada na palavra. E, logicamente, o inimigo, nossas almas, ele vai fazer com que isso não agrade a sociedade. E aí, conforme a Bíblia vai falar, virá as perseguições, os confrontos, os ataques. Eu acredito que a promessa vai se manter sempre firme dentro da verdade bíblica, pagando o preço que for necessário. Como agora já faz, né? Já sofre por isso, por guardar a verdade, por ter a verdade na sua vida, por viver a verdade, e muita gente achar que não é necessário. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta então aqui, já que o senhor falou que é tradicional, e aí agora o senhor me lembrou. Conservador. Conservador. Eu queria perguntar o seguinte, ainda mais que o senhor faz parte da comissão lá de disciplina, né? Aqui no Rio de Janeiro eu faço. Mas tem aquela comissão de teológica, Câmara Teológica. Câmara Teológica eu não estou esse ano mais. Não está esse ano mais, mas o senhor fui muitos anos, um bom tempo. Mas o senhor acha que falta um pouco mais de uma resistência com relação à doutrina? A gente ser mais incisivo? Rapaz, em relação à doutrina, eu sou um cara muito zeloso da doutrina. Sempre fui muito zeloso da doutrina. Eu tenho uma classe doutrinária na minha igreja que senta comigo e onde eu faço meu discipulado em cima dessa classe doutrinária, né? E eu tive um pastor, o pastor Daniel, que era um zeloso da doutrina inigualável. Então, um bom professor. Eu tenho essa coisa no sangue minha. Eu fico feliz hoje de algumas igrejas estar retornando a falar da doutrina. Eu tive em Maricá mês passado dando uma palestra sobre o sábado. Sim. Né? Foi muito legal sobre isso, né? E ver aí essa retorno à doutrina, eu acho muito importante. Entendeu? A gente não pode, porque às vezes a gente é tão preocupado com outras coisas culturais, acabamos deixando a visão doutrinária de lado. Quando eu fui assumir a Igreja Santíssima, né, que era uma igreja maravilhosa, o pastor passou lá maravilhoso, mas eles comentaram comigo, pastor, a gente precisa conhecer mais a doutrina a fundo. Certo. Então, hoje tem uma casa doutrinária porque eles mesmo pediram. E nós temos hoje lá aquilo que eu fazia em Mesquita, que era chamado Sábado Bíblico, né? Certo. A gente está retornando agora esse mês com o Sábado Bíblico, que é o sábado doutrinário. Né? É um sábado total, mas que acaba a escola bíblica, eu assumo, falando de um ponto doutrinário. Sim. Entendeu? Ou um ponto doutrinário ou um ponto teológico que a Câmara tenha aprovado, né? Certo. Que eu tenha participado, que eu tenha conhecimento, o material que a Câmara Teológica disponibiliza para a gente, aí eu consigo passar para a igreja. Certo. Aquilo que é aprovado. Aquilo que não é aprovado, eu nem passo, para não virar polêmica, entendeu? Aprovado, deixa para lá. Deixa para lá, entendeu? Mas eu acho que a igreja, a marca da Igreja da Promessa sempre foi a sua doutrina. É a marca dela, né? Mas você acredita que as pessoas precisam, talvez, cuidar isso com mais atenção? Sim. Sim, eu acho. Eu não vou. Porque o senhor vem de uma época, né, de um tempo, não que o senhor seja velho, né? Idoso. Mas, assim, o senhor vem de uma época que o senhor está falando aí de Daniel Ferrari. Sim. O senhor está falando de um outro, para mim, é um outro estágio, é um estágio anterior aí. Então, assim, eram pessoas mais rígidas, eram pessoas mais doutrinariamente mais firmes. Sim. Né? Talvez até o pastor Daniel, ele era um pastor que cobrava mais a postura doutrinária dos membros, né? Sim. Então, você acha que os membros, o membro de uma igreja,
da igreja, ele precisa ter mais conhecimento e precisa ser mais incisivo na doutrina? Então, acho que conhecimento eles têm, né? Como na época do pastor Daniel Ferrari, nós tínhamos o conhecimento, né? E era muito, apesar de ele cobrar, mas não cobrava de uma forma muito rígida, era forma carinhosa, era vivência diária. Certo. Porque a doutrina tem que ser vivenciada todos os dias. Então, se você vivencia isso todos os dias, não é nada pesado, sabe? Então, hoje eu acho que todo mundo tem um conhecimento, porque as marcas da igreja ela é muito conhecida, né? Mas eu acho que a pessoa tem que começar a querer viver isso. Então, muita gente conhece a doutrina, mas não vive. Conhece a doutrina, mas não leva a sério. Sabe? Conhece a doutrina, como algumas falam para mim, pastor, ainda não consigo. Não se esforça para poder. Porque realmente viver a doutrina é sacrifício. Sabe? O evangelho é sacrifício. Jesus sacrificou pela gente. Então, também tem que entender que vai ser difícil muitas coisas para a gente, mas que vale a pena, porque é bíblica, sabe? Agrada a Deus. Então, a gente tem que começar a sacrificar. É tão importante isso, você vai ver que o pastor Adelmilson, ele abriu uma sala pastoral, né? Onde ele está trazendo de volta toda a base da igreja doutrinária. Então, isso mostra que, a nível Brasil, talvez as coisas um pouco de que desleixou-se um pouco, né? Então, com essa sala doutrinária, né, nós já vimos com essas ideias muito anteriormente, né? Mas demonstra a necessidade de sermos um pouco mais zelosos com a doutrina sem os seus exageros, sem os extremos de um lado nem extremo do outro. Sem radicalismo, sem radicalismo, né? No equilíbrio bíblico, no equilíbrio bíblico, né? Então, logicamente, vai ter pontos aí que não são tão doutrinários, mas conflitantes na igreja, que uma hora vai aceitar e outra não. A gente vai ter que ver nesse equilíbrio, entendeu? Mas eu acho que tem que ser vivido. Conhecer se conhece, porque eu acredito que os pastores falam. O livro está ali, você tem um doutrinal, você tem várias coisas, o manual o manual da igreja, que também toca no assunto. A grande questão é querer viver isso, entendeu? A cultura está aí, mas a gente não pode, nós não podemos trocar a doutrina pela cultura, de maneira nenhuma, mas trazer o equilíbrio. Tá certo. Entendeu? Isso aí. Acho que é até um tema legal para a gente poder conversar aqui, só um podcast para a gente tratar sobre isso. Podcast de novo, doutrinário? Não, mas é importante. Teológico, né? Podcast porque, teológico. Na verdade, quanto mais a gente fala, mais isso vai intensificando para a gente. Sim. E tem muita gente que é nova, por exemplo, que talvez não tenha vivenciado isso, né? Talvez não tenha essa experiência. Ele conhece, sabe que a doutrina da igreja é uma doutrina... A igreja, né, tem uma linha teológica, né, e ela valoriza essa linha teológica, né? Ela prega, as lições, elas trazem isso, mas talvez as pessoas ainda não caíram em si, né? Pelo pluralismo que existe hoje, pela diversidade das igrejas que existem hoje, uma batista já não é tão tradicional quanto há tempos atrás, né? Muitas coisas mudaram. Sim. E aí, talvez seja necessário a pessoa, de repente, a gente discutir isso mais vezes para ver se a gente ganha uma compreensão mais profunda. Então, quando eu fui para a promessa, eu falei, né, para ele, eu que tenho que me adaptar às doutrinas da igreja, não a igreja minha, porque eu sou totalmente batista, totalmente diferente, porque tinha as regras, tem as regras. Eu falei, eu tenho que me adaptar, eu tenho que aceitar. E não eles me aceitarem do jeito que eu sou. Eu tenho que ter a mudança. E muita gente acha que não, que a igreja tem que... Essa é a minha polêmica aí. Aí hoje só falta para você ser batizado do Espírito Santo. O Isso resto... é outro assunto. Mas você quer falar sobre os desafios da igreja para o futuro? O que você vê? Não quer, não? Fica à vontade. É isso aí. Beleza? Quanto tempo tem? Show, beleza. Então, a gente já, nessa nossa conversa aqui, graças a Deus, a gente pôde aqui ver a origem, né, o começo do pastorado, as dificuldades do pastorado, né? Às vezes, tem os perrengues do dia a dia que a gente passa, né? Ninguém vê, ninguém tira as fotos para botar no stories isso, mas, graças a Deus, a gente passa e passou. Mas tem as dificuldades, que são dificuldades também do dia a dia, né? As dificuldades com... Não digo dificuldades particulares, né? Pontuais, mas dificuldades gerais também. A própria dificuldade da igreja com uma doutrina diferenciada, vamos dizer assim, com um pensamento diferenciado, isso trazer também para as pessoas sei lá, acho que a gente como igreja promessa, né? Como a igreja da promessa, a gente tem que valorizar aquilo que a gente
É o nosso diferencial. Sim. E, às vezes, o diferencial, até eu acho engraçado que nessa sala pastoral do pastor Adelmilson, ele vai pontuar ali algumas diferenças da promessa para o 7º dia, né? E ele traz, na verdade, diferenças que a gente não está acostumado a observar, né? A gente não está parando para olhar. E, não, tem muito mais diferença do que o que eu achava. É isso Tem aí. Né? muita coisa. E talvez seja essa falta da gente compreender melhor a doutrina da igreja, ou a forma que a igreja, da mensagem que a igreja tem Ter trazido. prazer nisso, né? O Ter zelo da prazer igreja nisso. também pela sua mudança, porque não é uma igreja que não é assim e vai acabar assim. Não, ela é uma igreja que faz a sua avaliação teológica, Sim. né? Faz a sua avaliação para saber se a maneira com que ela está lidando no dia a dia tem sido uma maneira contextualizada, Isso né? aí. Sem perder a essência. É isso aí. Eu tenho o prazer de viver essa igreja, tenho o prazer de fazer parte dessa igreja, entendeu? E não subjugá-la na ideia de que é uma igreja assim. Não, ela é uma igreja, ela tem a sua marca, ela tem a sua história, entendeu? E tenho que ter prazer de viver nela, assim como outras pessoas têm prazer de viver nas suas igrejas, entendeu? E também tem uma história, a igreja tem uma história, a nossa igreja tem um segmento, um pensamento teológico, e aí nós temos que demonstrar esse pensamento teológico, que foi assim que o nosso fundador foi tocado, né, para formar pelo Espírito Santo essa igreja. Ele era de uma ordem, conheceu um novo pensamento, que era um pensamento bíblico, né, e decidiu seguir esse pensamento, e hoje nós temos uma igreja de 90 anos. Então, nós temos que zelar por isso, sabe, se esforçar para manter esse pensamento em nossas vidas, nossa família, entendeu? No nosso meio. Hoje em dia, não é errado questionar, né? Mas a gente questionar com base bíblica. Se não tiver base bíblica, na nossa maneira de pensar e de agir, não é o suficiente. Entendeu? Tá certo. É isso aí, pessoal. Então, tivemos aqui um bom bate-papo, né? Tinha alguém com medo aqui, mas eu acho que até esqueceu de tudo. Esqueceu. Né? Esquece. O pessoal vem para cá com medo, mas depois passa, melhora, aí esquece câmera, esquece todo mundo. Esquece. Só faltou aqui pra gente um churrasquinho. Quem sabe, né? No futuro aí a gente consegue um churrasquinho aqui. Já vou para um agora. Né, amor? Já vou para um agora. Um churrasquinho e uma saladinha, tá bom? É. Mas, eu espero que você tenha curtido aí. E quero deixar para você, né, a mensagem. A gente faz aqui sempre uma recapitulação aqui da conversa. E eu quero que você faça essa reflexão aí sobre tudo que foi dito, né? A importância de você ser uma tia Rosa na igreja, que vai ajudar alguém a ter não um encontro com Jesus, às vezes, porque a pessoa já até teve um encontro com Jesus, mas para ela ter, talvez, uma proximidade maior, né? Se sentir em casa, se sentir em família, se sentir fazendo parte, né, de um projeto, fazendo parte de uma comunidade. E a igreja, ela é isso, ela é uma comunidade. Então, nós precisamos saber, aprender a lidar com as diferenças de pensamento, amar as pessoas, até pelas suas diferenças, né? E o mais importante é a gente não desistir delas. Orarmos, buscarmos, ajudarmos aqui, como a gente está com um casal pastoral, ajudarmos o pastor, a esposa do pastor, no seu dia a dia, nas suas dificuldades, com as suas limitações. São seres humanos, são pessoas como nós, que precisam também de ajuda e de apoio. Então, que você possa refletir sobre isso. Falamos aqui também sobre a questão doutrinária, que você estude mais, se empenhe mais em aprender, se empenhe mais a ser uma pessoa comprometida com a sua comunidade, com a sua igreja local, e comprometida também com o seu pastor. Olha aí, você ouviu aqui que é difícil hoje as pessoas serem mais comprometidas com o seu pastor, poderem consultar ela, o pastor, ao invés de você ficar buscando autoajuda aí no YouTube, com pastores doutrinariamente mais distorcidos, vamos dizer assim, que você possa buscar o seu pastor. Ele é a pessoa que está com você, que te acompanha, que ora por você, né? Com toda certeza, as noites dele lá, que ele está orando, ele lembra de você e ele está orando por você, para que você possa ser uma pessoa melhor, um servo de Deus melhor, um seguidor de Jesus de verdade, né? Então, que você possa fazer a sua parte. Eu te peço que você possa compartilhar, curtir. Nós já passamos de 1.000 inscritos, né? E isso se dá por cada programa que foi alcançado aí, pessoas que se inscreveram no canal,
né? E é importante que você possa disseminar a história aqui, mais uma história, né, desse casal abençoado, que você possa compartilhar para que outras pessoas possam conhecer, né? Você compartilha com a sua igreja, compartilha com seus amigos. É importante isso, né? E o que a gente espera aqui é que a gente possa crescer cada dia mais. Se você quiser deixar aí um tema, uma recomendação de um tema para a gente tratar aqui, no futuro nós vamos ter ainda alguns outros temas doutrinários, né? Temas teológicos. O Ministério do Ensino está preparando aí alguns temas também para a gente poder tratar. Outros também testemunhos, nós queremos aqui trazer mais testemunhos. Então, se você tem um testemunho impactante, um testemunho para compartilhar com as pessoas, conversa com a gente aí, bota aí uma mensagem para a gente poder fazer um podcast com você e compartilharmos aqui sobre o que Deus tem feito na vida das pessoas. O Senhor tem operado milagres e tem feito maravilhas. Se você se dispor a contar a sua história, nós estamos aqui para poder compartilhar, para que outras pessoas possam ter um encontro com Jesus, ou até mesmo a sua fé edificada a tal ponto de que aquele problema que ela possa estar enfrentando seja vencido através da oração, através do nome de Jesus. Tá certo? Então, nos veremos sexta-feira que vem, às 19 horas. Não perca e tamo junto. Valeu? Um abraço. Obrigado, pastor. Obrigado, futura diaconisa. Que Deus abençoe a todos. Valeu! Então, o que me atraiu na Igreja da Promessa foi o amor. Aí eu vou frequentar a Igreja da Promessa de 8 até 12 anos. Mas eu era muito apaixonado. Hoje eu sou um pouco menos. Não sei se os irmãos vão concordar com isso. Pelo futebol, cara. Era muito apaixonado por futebol. Quem fuma sabe a agonia que é você fazendo uma coisa que mexe com o teu... emocional, e você querer fumar. E eu fumava muito. Eu fumava, em média, 2 carteiras de cigarro por dia.